Boa noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8, conversando com os irmãos, em todo esse capítulo, nós de início vamos ler apenas o versículo 1 e o último versículo, o versículo de número 39. E aí, no decorrer da mensagem, nós vamos estar caminhando, então, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus. Versículo 1, vamos ler juntos, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Novamente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 39, lá o último versículo. Vamos ler o 38 e 39. 38. Vamos juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus. Peça a Deus que continue a falar ao seu coração, orando agora ao Senhor Jesus. Pai, continue a falar ao nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, e aplicando essa palavra ao nosso coração, que não venhamos esquecê-la, mas que fique gravado, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, e que possamos nos alegrar, nos regozijar, nos exultar de alegria por tão grande obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, nos ajude na meditação, Senhor, na compreensão da palavra do Senhor e também na exposição da Tua palavra, assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, se Romanos, a carta aos Romanos, poderia ser considerada como a cordilheira do Himalaia, onde estão as maiores montanhas do mundo, as cordilheiras do Himalaia. Se a carta aos Romanos poderia ser comparada a essa cordilheira, o capítulo 8 de Romanos poderia ser comparado ao pico do Everest, o ponto mais alto do planeta Terra, com cerca de quase 9.000 metros de altura. E quando nós olhamos primeiramente para o capítulo de número 7 de Romanos, quando Paulo mostra a decadência do eu, do ser humano em seus esforços para cumprir a lei de Deus, é isso que está tratando o capítulo 8 aí, somos a nossa decadência, nosso eu, para cumprir a lei de Deus. Em Romanos capítulo 8, já Paulo nos mostra a gloriosa obra do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Não é pelo eu, não por nossos esforços próprios que nós vamos conseguir agradar a Deus, mas pela obra do Espírito Santo de Deus que nós vamos agradar ao nosso Senhor. E o capítulo 8, ele traz pelo menos 19 vezes a palavra Espírito. Se a palavra eu domina o capítulo 7 de Romanos, no capítulo 8 a palavra Espírito domina o capítulo 8. Pelo menos 19 vezes nós temos aqui no versículo 2 a lei do Espírito, depois versículo 6 o pendor do Espírito, que é a inclinação do Espírito, versículo 9 e 11, a habitação do Espírito, no versículo 13, viver no Espírito, no versículo 14, guiados pelo Espírito, no versículo 15, o Espírito de adoção, no versículo 16, o testificar do Espírito, no versículo 23, as primícias do Espírito, no versículo 26, a intercessão do Espírito, e no versículo 27, a mente do Espírito. E também
A palavra Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade, né, que é Jesus Cristo, aparece aí pelo menos 10 vezes no texto, porque o próprio Espírito Santo tem como ministério apontar para a pessoa do Senhor Jesus. O Espírito Santo é como um holofote que brilha apontando para Cristo, mostrando quem é Cristo. O Espírito Santo não aponta para ele mesmo, ele aponta para Jesus, para que as pessoas, conhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sejam salvas. Então, no versículo 1 que nós lemos, nós vemos aqui que aquele que está em Cristo. Versículo 3, o Filho enviado. Versículo 9, o Espírito de Cristo. Versículo 10, Cristo em vós. Versículo 11, a ressurreição de Cristo, por obra do Espírito Santo. Versículo 17, co-herdeiros com Cristo. Versículo 29, somos a imagem do Filho. Versículo 32 a 34, nós temos a morte, a ressurreição e a intercessão do Filho, que é Cristo. Versículo 35 e versículo 39, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, olhemos aqui a obra do Espírito Santo e de Cristo. Vamos primeiramente então ver a obra do Espírito Santo. Primeiramente aqui o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Olha o versículo de 1 a 3 comigo, de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Nós temos aqui nesses 3 versículos 3 leis. 3 leis. Nós temos a lei do Espírito, que nos livrou da lei, da outra lei, que é a lei do pecado e da morte, né? Então, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E depois nós temos no versículo 3, a lei de Deus, que é referindo-se aos próprios 10 mandamentos. Uma lei, tem como você escapar de uma lei, a não ser que você seja o transgressor dessa lei, mesmo assim você vai, principalmente no que diz respeito à lei de Deus. Vamos, por exemplo, pensar na gravidade. A gravidade é essa lei que está em toda, podemos dizer quase que em todo o universo, em nosso planeta. Então, se eu e você subirmos num lugar bem alto e pular de lá, o que vai acontecer? A gravidade nos puxa e nós vamos para baixo. Agora, para que uma lei como a gravidade seja suplantada, outra lei precisa ser mais forte do que essa lei da gravidade, para que assim, então, possamos vencer uma lei com outra lei. Olhando o exemplo, por exemplo, de um passarinho. Eu falei, se nós subirmos bem alto no lugar e pular, nós vamos descer. Mas se o passarinho subir lá num prédio ou numa árvore bem alta e pular, o que acontece? Ele vai voar, porque ele tem uma lei da natureza que Deus lhe deu de vencer a gravidade. Ele pode planar, ele pode voar, e ele não precisa de fazer nenhuma programação, como num avião, por exemplo, para que ele vença a lei da gravidade. Ele simplesmente quer voar, ele voa. Ele tem essa lei em si. Deus deu para ele essa capacidade. E assim, por exemplo, aqui quando fala da lei do pecado e da morte, quantos de nós aqui conseguimos ficar sem pecar? Isso é uma lei. O pecador, na prática do pecado, ele é escravo do pecado. E quantos de nós aqui podemos dizer que não, eu não vou morrer? É outra lei. A lei do pecado e da morte está aí presente na humanidade. Essa lei é forte e domina sobre todos, o pecado e a morte.
é uma realidade. Mas aí nós vemos uma outra lei, a lei do Espírito da vida, que nos deu a graça de vencer a lei do pecado e da morte. Em que sentido, pastor? No sentido de que agora, pela lei do Espírito Santo habitando no seu coração, convertendo o seu coração, você pode dizer não ao pecado. Você pode vencer ao pecado. Evidentemente que nós continuamos pecadores, mas você não é mais escravo do pecado. Você foi livre da escravidão do pecado. Agora você pode dizer não e resistir ao pecado. Nós vamos ainda pecar? Vamos, mas não vamos viver mais na prática do pecado. Porque agora você pode resistir a essa lei que antes dominava você. E a lei da morte também, o Espírito Santo que nos deu a graça de vencer a lei da morte. Porque nós, como vimos domingo passado, em Romanos capítulo 5, tem 3 tipos de morte. Quais são? Morte física, morte espiritual e morte eterna, que é o inferno, né? Então, o Senhor nos deu a vitória sobre a morte física. Ah, pastor, mas a gente vai morrer? Vai, mas a morte não vai te destruir, porque você vai ressuscitar. Então você, pela graça de Deus, venceu a lei da morte, porque pela ressurreição te deu vitória também, pelo Espírito Santo, o Senhor nos deu a vitória sobre a morte espiritual, porque agora você foi regenerado e você tem vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele nos ressuscitou, tanto fisicamente como espiritualmente. E também nos dá a vitória sobre a morte eterna, porque você não vai mais passar pela morte eterna, não vai sofrer a condenação, porque você tem a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna. Então, essa lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora, como que isso aconteceu? O versículo 3 vai dizer para nós como isso aconteceu. Porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, porque nós não conseguimos guardar, praticar perfeitamente os 10 mandamentos, no que foi impossível a nós nessa prática, porque a nossa carne está enferma, o nosso corpo está enfermo pelo pecado, espiritualmente falando. O que Deus fez? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança como se fosse um pecador, mas não um pecador, porque nunca pecou, mas sofreu como nós, como um homem, sofrendo as consequências que nós sofremos nesse mundo. Ele assumiu o nosso lugar, cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, obedeceu sem errar em um só ponto e sofre o castigo dessa lei no meu e no seu lugar. Então, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, lá na cruz de Cristo, nós vencemos o pecado, a morte e a Satanás. Então, primeiro ponto aqui sobre a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Fomos livres. Você agora é liberto em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, pela obra de Cristo e Deus aplicando pelo Espírito Santo essa obra na sua vida. Amém? Segundo, o Espírito Santo nos capacita a obedecer agora a lei, porque antes para nós não conseguíamos obedecer a lei de Deus, mas agora nós podemos obedecer a lei, os mandamentos do Senhor, não de maneira perfeita como Cristo, mas nós agora obedecemos os 10 mandamentos, que se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Versículo 4, olhe comigo o verso 4 do capítulo 8. A fim de que o preceito da lei, o mandamento da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, que não andamos mais conforme pecadores que vivem na prática do pecado, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo que habita em você agora te capacita a guardar a lei de Deus. E antes, como a gente vai ver aqui, mais à frente, nós não tínhamos prazer na lei de Deus. Pelo contrário, o pecador ele odeia a lei de Deus. O pecador odeia os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele quer pecar.
Ele é transgressor da lei de Deus. É assim que nós vivemos como pecadores. Mas a partir da conversão, nós passamos a amar a lei do Senhor, que se resume dos 10 em 2, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei. Em terceiro, o Espírito Santo nos predispõe a uma vida de santidade. Olhe comigo dos versículos de 5 a 8. Porque o que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou a inclinação da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne aqui significa aqueles que não são convertidos ainda. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem conversão, ninguém agrada a Deus. É impossível. Ele pode viver uma religiosidade, como nós estamos vendo aí, seja no mundo evangélico, seja no mundo católico, ou espírita, ou qualquer outra religião. Ele pode até viver uma certa religiosidade, fazer as suas orações e tudo mais, mas sem a conversão, ele não está agradando a Deus. Porque não é pelos nossos méritos que nós chegamos a Deus, mas pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, quando você é convertido de fato a Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, você então é capacitado a agradar a Deus, a viver uma vida de santidade, de verdade, né? Uma vida de santidade. Então o Espírito Santo nos predispõe. Antes você não tinha essa predisposição. A sua predisposição era para a carne, era para o pecado, mas agora você tem essa predisposição pelo Espírito Santo que habita em você para viver uma vida de santidade. Quarto, o Espírito Santo habita em nós. Olha o versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que versículo forte aqui da palavra de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se falta a conversão, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Pode ser até um religioso, pode até dizer que crê em Deus, mas se não tem a conversão, se não tem de fato o Espírito Santo, essa pessoa não agrada a Deus. E porque a partir da conversão é que o Espírito Santo vai habitar na sua vida e na minha vida. A partir de quando? Da conversão. Não é a partir do seu nascimento físico, é a partir do seu nascimento espiritual que o Espírito Santo vem habitar no seu coração. Amém? E você percebeu a mudança disso na sua vida? Quando que antes você não estava predisposto às coisas de Deus, a partir da conversão que o Espírito Santo vem habitar em você, agora você passa a desejar e a buscar as coisas de Deus. Então, a habitação, somos feitos a habitação do Espírito Santo, casa de Deus somos nós. E é isso que mostra que uma pessoa é convertida, a presença do Espírito Santo na vida dela. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Paulo aqui está fazendo essa pergunta, né, aos irmãos em Roma e a nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E está afirmando também, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, em quinto, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Olha o versículo de número 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele vivifica, dá vida ao nosso espírito. Isso é regeneração. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
E o salmo maior da Bíblia, que é o Salmo 119, várias vezes nós vemos a palavra vivificar. Como que o Espírito Santo vivifica a nós? Pela palavra de Deus, a partir da conversão. Porque a palavra é como uma semente que é lançada no nosso coração, onde ele nos regenera, nos traz a vida, e agora pela palavra nós somos santificados. Jesus, na sua oração lá em João 17, ele diz, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos vivificados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo aplicando essa palavra no nosso coração, nos convertendo e nos santificando dia após dia. Por isso, preste atenção numa coisa. Eu e você precisamos ser leitores, ser pessoas que meditam e praticam a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar atentos quanto à nossa devocional, à nossa leitura diária da palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz um alerta lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz, respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Deixar de ler a Bíblia é pecado sim, porque você não está cooperando com o Espírito Santo na obra de santificação que Deus quer fazer na sua vida. Você não estará cooperando com o vivificar de Deus na sua vida, porque você não está buscando a leitura da Bíblia e a prática dessa palavra. Então, que nós não sejamos negligentes à leitura da palavra de Deus diária, devocional. Devocional não é uma opção, é para aquele crente, é para outro, não, é para todo cristão, crente verdadeiro, ele precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus diária, separar um tempo do seu dia para ler a palavra do Senhor. Você está fazendo isso? Se não, peça perdão para Deus e passe a fazer isso, em nome de Jesus. Talvez, preste atenção numa coisa, talvez essa seja a única coisa que nessa mensagem de hoje, que você precisa levar para sua casa, e isso fará diferença no seu viver diário. Porque nós não podemos ficar escutando sermões e mensagens, e ir para casa e continuar da mesma vida de sempre. Não podemos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vocês acreditam que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus? Que Deus está falando conosco através da sua palavra? Amém? Sim ou não? Ou o que eu estou falando aqui é a palavra minha, a palavra de homem? Não, né? Nós estamos pregando a palavra de Deus. Então, se é Deus que está falando com você através da sua palavra, usando o seu servo, o seu mensageiro, o que eu e você devemos fazer, inclusive eu? Obedecer. Eu lembro de um irmão, que é presbítero José Lopes, lá em Goiânia. E ele gostava de dizer para nós que nós temos... Ele fazia a pergunta para a gente assim, pastor, qual que é o alfabeto de Deus? Porque tem o alfabeto nosso, né? O alfabeto nosso é A, B, C, D, até Z, né? E o alfabeto de Deus, qual que é? Qual que é, irmãos, o alfabeto de Deus? O alfabeto de Deus é obedecer. Obedecer. Se eu e você não estivermos dispostos a obedecer, queridos, nós estamos pecando, porque a gente está ouvindo a palavra de Deus e é como se fosse uma palavra que eu posso acatar ou não e minha vida continua da mesma maneira. Não pode. Se você é um servo do Senhor, uma serva de Cristo, amém? Você é servo do Senhor Jesus? Então você vai obedecer. Então, nós temos aqui, o Espírito Santo nos vivifica. E como que Deus quer vivificar a sua vida, dar vigor às nossas vidas? E como? Como que isso vai acontecer, pastor?
por alguma coisa, um arrepio que eu vou sentir, alguma manifestação espiritual que Deus pode dar ou não. Não, não é por aí, é pela palavra que vem se vivificar. Pela palavra de Deus. O Espírito Santo vivifica. Sexto, o Espírito Santo dá vida ao nosso corpo na ressurreição. Olha o versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós, o Espírito Santo. Ele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, ressuscitará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo que em vós habita. Então, como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele também irá nos ressuscitar, porque em nós habita, nós somos templo do Espírito Santo. E na volta do Senhor Jesus Cristo, ele vai ressuscitar o nosso corpo, para nós termos um corpo glorificado. Um corpo perfeito. A glorificação vai acontecer. Então, nós temos aqui essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nós. Em sétimo, o Espírito Santo é o nosso credor. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo a nós, né? E nós somos devedores, então, ao Espírito Santo e não à carne. Olha o versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você foi liberto dessa vida de escravidão. Nós somos agora devedores ao Espírito Santo, que nos vivifica, e ele nos abençoa, e ele nos santifica. Em oitavo, o Espírito Santo nos faz triunfar sobre o pecado. Verso 13. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Aqui está falando dessa obra de santificação que o Espírito Santo está operando em nós. Como? O Espírito Santo nos faz triunfar sobre o pecado, dizer não e resistir ao pecado, fazendo mortificar os efeitos do corpo, as tendências da carne, como diz Gálatas capítulo 5, verso 16, andai no Espírito, jamais satisfareis a consciência, os desejos carnais do pecado. E aí, quando ele fala novamente aqui, mas porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, do pecado, certamente vivereis. Em nono, o Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus. Olha o versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo? Como que eu vou saber, pastor, se eu sou guiado pelo Espírito Santo? O que o Espírito Santo nos deu para que nós possamos ser guiados nas nossas decisões? Aliás, você, quando vai fazer alguma coisa, tem alguma decisão, seja importante ou seja trivial, não tão importante, você consulta a Deus, você busca saber a vontade de Deus para a sua vida? Como que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus e buscando ao Senhor em oração. O Espírito Santo vai guiar a sua vida. Amém? Porque ele habita em você. Então, em décimo, o Espírito Santo nos dá a garantia da adoção de filhos. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, não somos mais escravos, mas para viverdes outra vez atemorizados, com medo da morte. Não temos mais esse temor, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Eu e você podemos dizer, meu Pai, de fato termos a certeza que somos filhos de Deus, não como todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus, não é nesse sentido, é no sentido de fato e de verdade. Quem tem o Espírito Santo, ele tem essa certeza no seu coração, de que verdadeiramente é filho de Deus. Você tem essa certeza no seu coração da adoção de como filho que o Senhor, nosso Pai, nos deu? Em seguida, 11º, o Espírito Santo é testemunha da nossa filiação. Ele testifica, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Há uma comunicação do Espírito Santo com o seu Espírito, com o nosso Espírito,
que somos filhos de Deus. O Senhor nos fala pela palavra duas coisas que nos dá a certeza de sermos filhos de Deus. Primeiro, pela palavra de Deus, Ele diz a nós que nós somos filhos, então você precisa crer, não no que você sente, não no que os outros estão dizendo, mas na palavra. Então, se a palavra está dizendo que você de fato foi filho através da conversão, então é porque você de fato é. E segundo, o Espírito Santo testifica, além de usar a palavra de Deus, a Bíblia, para te dar essa certeza, o Espírito Santo nos dá também a certeza, testificando, comunicando ao nosso espírito, à nossa alma, que de fato nós somos filhos de Deus. Você tem esse testificar no seu viver, na sua vida? Amém? É maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. E o Espírito Santo, 12º, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança gloriosa. Olha o versículo número 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito Santo é esse pendor, esse penhor, como diz o texto lá de Efésios, né? Também capítulo 1, ele é o penhor da garantia de que somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então, o Senhor deixou em nós o Espírito Santo como um penhor, para que ele venha na sua volta, a volta do Senhor Jesus Cristo nos resgatar e nos dar a herança com Cristo Jesus. Enquanto nós estamos nessa terra, sofremos. Mas isso será por breve tempo, porque seremos glorificados, diz o versículo 17. E agora, irmãos, dos versículos 18 até o versículo 26 e 27, nós temos aqui 3 tipos de gemidos. Vamos ver quais são? Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então, o primeiro gemido é da criação. Espera, aguarda a redenção dos filhos de Deus, a volta de Cristo, quando isso acontecerá, essa redenção completa. Verso 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, a igreja, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vai completar essa obra de adoção. Já somos adotados na família de Deus, mas vai se completar quando nós tivermos um corpo glorificado. E aí ele fala da esperança, verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus pode voltar agora e você será arrebatado para o céu. Essa é a sua esperança e certeza em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Agora, o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. Olha o versículo 26 e 27. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós temos a intercessão do Filho, que lá na cruz pagou o preço do nosso pecado. E nós temos a intercessão do Espírito Santo que em nós habita, nos conduzindo
nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, nem sempre. Apesar que nós temos como modelo a oração do Pai Nosso, que deveríamos sempre seguir o esquema da oração do Pai Nosso nas nossas orações. Mas sempre assim, mesmo assim, nós estamos manchados com o nosso pecado. Mas o Espírito Santo intercede por nós. E Ele sabe qual é a vontade de Deus, porque conforme a vontade de Deus é que Ele intercede pelos filhos de Deus. E diz aqui esse texto com gemidos inexprimíveis que fala de uma angústia, para que nós sejamos amoldados a ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E agora, seguindo aqui, nós temos Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Olha o verso 28. Sabemos que quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que um câncer pode cooperar para o meu bem? Será que a morte de um ente querido pode cooperar para o meu bem? Será que uma enfermidade cruel pode cooperar para o meu bem? Deus vai fazer com que todas as coisas, não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Deus tem um propósito maior na sua vida, nas nossas vidas, e vai cooperar para o nosso bem. Porque a nossa existência não se limita a apenas este viver essa terra, mas a vida eterna. Então, o princípio em Romanos 28 é: ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Qual que é o princípio? Grave esse princípio aí de Romanos 28 e memorize esse versículo, se assim desejar, melhor ainda. Qual que é o princípio? Ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Você ama a Deus? Então descanse no cuidado do seu Pai Celestial. E falando de propósito, nós temos aqui o plano de Deus para a sua vida, irmãos. O plano de Deus para nós, para a igreja. Qual que é o plano de Deus para a igreja? Está no versículo 29 e 30, que diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Tem um plano para serem conformes à imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou pelo Espírito Santo, e aos que chamou, a esses também justificou pela obra de Cristo, e aos que justificou, a esses também glorificou no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua segunda vinda. O plano de Deus. Qual que é o plano de Deus para você? O principal, o maior, o sublime, o excelso, o plano de Deus para a sua vida é te fazer semelhante a Jesus. Irmão, já seria uma glória maravilhosa ter o perdão dos nossos pecados. Já seria maravilhoso ter sido convertido pela obra do Espírito Santo em nós. Já seria maravilhoso sentirmos a paz de Deus, termos o fruto do Espírito Santo em nós. Já seria maravilhoso quantas bênçãos e quantas bênçãos recebemos do Senhor. Mas Deus tem um plano ainda maior. A maior de todas as bênçãos, a maior de toda a glória que nós podemos receber é sermos semelhantes a Jesus, o nosso irmão mais velho, como diz o autor aos Hebreus. Deus está te fazendo parecido com Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus, aqui e na eternidade. Ele é o primogênito, ele é o primeiro entre muitos irmãos. E a obra de Deus está em andamento. Que diz o versículo 29, está falando disso. Lá na eternidade Deus te predestinou, te escolheu. Na história Deus te chamou, te converteu e te justificou, te fez justo. E na eternidade, na volta de Cristo, Ele nos glorificará. E eu pergunto para você, em que verbo está aqui a palavra glorificou? Glorificou não vai acontecer ainda? Está no verbo, e qual verbo está glorificou aqui? Vocês que são bons de português, me ajudem aí. Passado, presente, futuro?
Se fosse futuro, seria glorificará, né? Mas está dizendo aqui, está no quê? A glorificação já aconteceu? Porque no plano de Deus é tão certa a vontade do Senhor que é como se já tivesse acontecido. Aqueles dos quais ele predestinou, chamou, justificou, observe que tudo está no passado, também glorificou, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus não deixa a sua obra pelas metades. Ele começou a obra em você de salvação e ele vai completar essa obra. Aleluia! Já te regenerou, já te converteu, está te santificando, te justificou, e na volta de Cristo, você vai ressuscitar e ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. E seguindo para os finalmente, irmãos, nós temos aqui a obra do Pai e do Filho para a nossa salvação, revelados nos versículos 31 e 34, que diz, aí Paulo vai dizer, diante disso, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante de tudo isso que ele falou da obra do Espírito Santo, da obra de Jesus agora também, se Deus é por nós, mais forte, se Deus é por nós, glória a Jesus. Quem será contra nós? E aí ele vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, o Pai, não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu Filho. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu o seu próprio Filho amado, ele não nos dará graciosamente com ele, com Cristo, em Cristo, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar os eleitos de Deus? Será o diabo? Será o pecado? Será o inferno? Será os demônios? Será o mundo? Será os homens? Eles podem tentar, eles tentam, mas é impossível condenar os filhos de Deus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica, através da obra de Cristo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem os condenará? Quem vai condenar você? Quem? Se Romanos 8, versículo 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. A sua obra foi gloriosa lá na cruz e na ressurreição. E aí, irmãos, por último, o amor de Cristo por sua igreja são revelados aqui no versículo 35 a 39, que diz, quem nos separará do amor de Cristo? Diante de tudo que ele fez por nós, desse amor eterno que ele tem por nós, quem vai nos separar? Seria talvez tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Está falando de sofrimento aqui. Todas essas palavras levam ao sofrimento, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que fala de guerra, de guerras, rumores de guerras, e até mesmo a morte. Mas isso pode nos separar do amor de Cristo? Não. E aí Paulo vai dizer no verso 36, que fala do martírio, dos mártires.
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Será que o martírio, como aconteceu com quase todos os apóstolos, e tem acontecido com irmãos nossos ainda hoje, pelo mundo afora, será que o martírio, morrer por causa de Cristo, por causa de Jesus, será que isso é uma derrota? Não, isso é uma glória. Morrer, sofrer por Cristo é uma glória, porque somos amados por Ele. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nem mesmo o martírio pode separar você deste amor eterno de Cristo e perfeito do Senhor por nós. E ele continua nos trazendo aqui que em todas estas coisas, verso 37, em todas essas coisas, seja na tribulação, na angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não apenas vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos amados pelo Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você e eu, Igreja de Jesus, somos amados pelo Senhor. E aí, Paulo vai trazer outra lista, ainda mais forte, no verso 38, quando ele diz, porque eu estou bem certo. Ele está mais ou menos certo? Não, ele está convicto. Eu estou bem certo, eu estou convicto de que nem a morte, ele começa aqui com a pior delas, nem a morte, nem a vida, nem o que você vem enfrentar na vida, nem os anjos, por maiores que sejam, poderosos, nem os principados nas regiões celestiais, nas hierarquias celestiais, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, do porvir, nem os poderes, nem as autoridades governantes, nem a altura, nem o céu, chegando aos anjos, nem a profundidade, nem o inferno, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvado seja Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. O amor de Cristo por sua igreja. Como é que esse amor? Você já parou para meditar nesse capítulo e meditar no como que Deus te ama? É um amor eterno, é um amor perfeito, é um amor incondicional, é um amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Louvado seja o Senhor. Diante dessas verdades, amados, da obra do Espírito Santo e da obra do Filho, da obra de Cristo por nós, eu queria concluir pedindo 4 coisas. Primeiro, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça. Como diz Paulo lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é viver na prática do pecado, ou pecar e não se arrepender. Segundo, não apagueis o Espírito Santo. Não apague. Não seja duro de coração, não seja coração de pedra. Não apagueis o Espírito Santo, como foi lido aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E 2 positivas, seja cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está fazendo toda essa obra nas nossas vidas, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Quantos dias? Todos os dias. Ore por isso todos os dias. Peça a Deus todos os dias por isso. Senhor, abri os olhos, né? Na cama, primeiro, mais um dia de vida, já peça ao Senhor, Deus, mais um dia que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. E peça ao Senhor para que todos os dias sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. E, em quarto e último, tarefinha de casa, para memorizar e principalmente para orar. Romanos capítulo 8,
os versículos 26 a 39. Romanos 8, 26 a 39. Eu também estou na parada aí, viu? Vamos junto. Romanos 8, 26 a 39. E aí, coloque isso em oração. Acredito que a partir do momento que você vai colocando isso em oração, isso vai entrando, penetrando na sua alma, no seu coração, na sua mente. Daqui a pouco você, de tanto orar esse texto da palavra do Senhor, ele já vai estar bem fresquinho na sua memória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos. Te adoramos, Senhor, nesta noite, pela obra do Espírito Santo, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, por o Senhor, nosso Deus e Pai, ter enviado a Jesus, que enviou o Espírito Santo para nós habitar. E por essa obra tão perfeita que o Senhor realiza para a nossa salvação. Por isso, meu Deus, que possamos responder, ó Deus, ao Senhor, diante do que ouvimos essa noite. Livra-nos de entristecer o Teu Espírito. Livra-nos de apagar o Teu Espírito. Mas que sejamos cheios do Espírito Santo. E nos ajude a orar a Tua palavra, a memorizar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, e aqueles que precisam dessa obra de conversão que o Seu Espírito Santo realiza, faz isso, ó Deus, para a Tua glória. E que o Senhor venha santificar a todos nós, desejando que cada vez mais possamos ler e meditar e praticar a nossa vida devocional, ó Deus, de leitura diária da Tua palavra, em nome de Jesus.